Hoje vamos para a série que eu menos gosto de fazer aqui, mas é importante para a gente continuar falando sobre Copel, que é cartas de reprova. Um dos meus assessorados recebeu uma carta de reprova de uma usina fotovoltaica que eu estou ajudando ele a fazer. Eu não estou fazendo esse projeto diretamente, eu estou apenas assessorando ele e ele recebeu a carta de reprova e eu vou discutir alguns pontos com vocês sobre o que foi reprovado e coisas comuns que acontecem na Copel, para vocês também ficarem preparados para uma reprova que acontece bastante. Então, aqui ele me passou essa carta de reprova, eu já discuti com ele, a gente já vai fazer as alterações, né? E eu vou ler junto com vocês aqui os itens que foram reprovados, o porquê, né? E vamos discutir o contexto disso. Então, no DCI, nesse caso era uma usina fotovoltaica, e eles falaram que deverá estar delimitado no DCI apenas a quantidade de inversores com respectiva capacidade, que será utilizado para atender a geração. O que acontece? Até então, os DCIs que nós mandávamos de geração fotovoltaica, nós colocávamos lá usina fotovoltaica de 225 kVA, por exemplo, usina fotovoltaica de 150 kVA. Nós especificávamos assim no DCI. Agora, essa primeira carta que eu estou recebendo, que eles pedem para que eu delimite a capacidade dos inversores. É a primeira vez que eu estou recebendo com esse pedido. Então, eu vou alterar. Talvez daqui a 2 meses eles peçam para eu fazer do jeito antigo novamente. E eu vou falar com toda certeza para vocês. Mas aqui foi reprovado porque foi mandado do jeito que estava sendo aprovado até uma semana atrás. Então, é um item que foi reprovado por isso. Melhorar a planta de situação. A mesma deve atender todas as determinações da NTC 900-100, item 7.1. Favor consultar esse item na NTC. O que acontece nesse caso aqui em geral em plantas de situação? Não estou dizendo que é exatamente esse o problema daqui, mas o que acontece? O analista, muitas vezes, eu vejo que ele tem preguiça de te dizer o que você errou. Ele só pega e fala ver NTC tal. Aqui ele até falou até o item, mas eu já recebi cartas de reprova em que ele falou para eu ver a NTC inteira. Ele não especificou qual que era o problema. Então, eles deixam vago isso. Por quê? Porque isso gera a possibilidade de eles se aprovarem de volta. Então isso acontece bastante. Então aqui ele foi mais gente boa, ele até falou sobre o item para ver. Mas fiquem atentos que isso muitas vezes acontece. Por exemplo, o desenho ficou às vezes mal representado, ficou meio mal desenhado. Dependendo do analista, ele quer que você indique todas as caixas do posto de transformação, nesse caso aqui, ou alguns não querem. Então são coisinhas básicas que às vezes eles invocam. No caso dessa situação, ela foi seguindo um padrão de outras situações que já foram aprovadas e não tiveram problema. Essa aqui foi reprovada. Então, é só para vocês saberem que isso acontece e geralmente eles vão dar uma resposta genérica para vocês. Qual que é a melhor situação nesse caso, né? É você ligar lá e perguntar exatamente o que ele quer dizer com aquilo. Então, você liga na Copel, tem os horários certos para fazer isso, e daí você pede para falar com uma pessoa que analisou, daí você vai conseguir a resposta certa. Mas eles são muito genéricos na reprova deles. Então, só tomar cuidado com isso. Vai ter que ser corrigido esse item de acordo com o que ele passou. Indicar se há unidades consumidoras ligadas na propriedade. Eu não coloquei o resto da frase aqui, porque daí é uma parte mais pessoal do cliente, mas o que acontece? É uma propriedade rural em que tem vários terrenos. Então, essa distinção de terrenos está enrolado para esse cliente. Ele tem esse terreno separado, que já tem documento separado, mas deu um certo problema com isso. E daí a Copel puxou lá, provavelmente pela matrícula do terreno, e pegou outras unidades consumidoras ligadas, que tem lá várias, tem até outra usina em outro terreno. Então, aqui deu problema mais documental que ele vai ter que corrigir. E o outro item também tem a ver com isso, que era nesse mesmo lote como um todo, que tem vários terrenos, tem outra UC de geração ligada, que não é dele, inclusive, mas eles vincularam toda uma propriedade a um mesmo cliente, e não é o caso lá. Então, ele teve esse problema documental, que ele vai ter que resolver. Vocês têm que ficar atentos que, preferencialmente, você não pode pedir 2 entradas de energia. Então, você precisa ter toda a documentação do teu terreno separado dos demais. Mesmo que seja uma fazenda, alguma coisa assim, você tem que ter essa limitação. Existem exceções, é claro que existem, não é o caso aqui para esse vídeo, né? Mas você tem que ficar atento à documentação. Então, uma entrada por terreno e ter bem certinho. Ou, por exemplo, fazer alocação no terreno, algum documento que prove que aquilo dali não tem nada a ver com os demais. É isso que ele vai ter que fazer aqui. Na verdade, ele já tinha essa documentação, vai ter que ser ligado lá para saber exatamente o que o analista quer, mas isso foi reprovado. Então, aqui era um posto de transformação, é bem simples, eles reprovam muito mais coisas documentais do que a parte em si de planta, porque só manda uma planta, a situação.
Mas é isso, foi reprovado, agora é correr atrás do prejuízo e aprovar esse projeto. Até mais.